Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de geografia. Eu sou Jaqueline Carvalho, professora da EJA, e hoje a gente vai para o nível 2, certo? Bom, pessoal, hoje a gente vai começar a falar de um tema novo. Nas últimas duas aulas, a gente falou muito sobre indústria, né? Hoje a gente vai começar com uma nova parte da matéria e a gente vai começar a falar sobre regionalização sócio e econômica, tá? Vamos ver aí como é que o mundo está organizado, como é que o mundo está dividido em função dos critérios sócio e econômicos, certinho? Então vamos lá. Bom, gente, a gente vai começar a falar agora dos três mundos. Então vamos pensar o seguinte: o mundo, gente, nem sempre foi dividido igual é hoje. Conforme o momento da história que a gente está vivendo, a gente vai ter uma forma de regionalizar o planeta de acordo com critérios socioeconômicos. Por quê? Porque nem sempre a economia dos lugares, o jeito como a gente entende essa economia, ele é igual, né? Então, isso ao longo da história, ele vai se modificando. E muitos são os eventos que podem acontecer para modificar essa forma de organização, certo? Então, é nesse sentido. Então, eu trouxe aqui uma divisão que não existe mais, mas que a gente acaba usando por costume, por força, né, do hábito, mas que não deveria ser mais usada, porque ela ficou lá na história, tá? Ela é usada ainda para a história, que é a ideia dos três mundos. Pois é. Até 1990, 1991, o mundo vivia a famosa Guerra Fria, né? Que foi um momento da história onde os Estados Unidos e a extinta União Soviética, que não existe mais, que hoje é a Rússia e outros países ali do leste europeu, eles eram quase que os donos do mundo, as grandes potências do mundo. Então, a gente nessa época, que durou até 91, a gente dividiu o mundo desse jeito. Vocês já devem ter com certeza ouvido falar, porque a gente usa esses termos, às vezes, muitas vezes, na verdade. Então, olha só, eu tinha o primeiro mundo, o segundo mundo e o terceiro mundo. Vocês já devem ter dito, ou já ouvido alguém dizer assim: nossa, os Estados Unidos é país de primeiro mundo, né? É porque é mesmo. Ou então, não, gente, mas o Brasil não tem jeito, país de terceiro mundo. Não é assim? A gente tem esse hábito, né? Pois é. Mas essa nomenclatura, ela hoje está em desuso, pessoal. Então, da onde que vem isso? Olha só, primeiro mundo, tá vendo os países de azulzinho? Eram os capitalistas ricos. Eram os ricos da vez, os países capitalistas que tinham mercado aberto, né, pautado em democracias, liberdades, muitas multinacionais, crescimento econômico. A gente tinha o segundo mundo, que são esses de vermelhinho aqui, mais Cuba, aqui na América, que eram os países socialistas. Então, capitalistas, socialistas, são dois sistemas de governo. E os socialistas, eles estavam aqui dominando, né, a região, a parte da Ásia e parte da Europa, né, ali o leste europeu, e Cuba aqui na América Central. E a gente tinha o terceiro mundo, que a gente vê que é uma grande parte do nosso mapa, tá aqui toda a América Latina, continente africano, uma parte da Ásia, e aqui até umas ilhazinhas que pertencem à Oceania, com o terceiro mundo, que eram os capitalistas pobres. E é por isso que às vezes, quando a gente está diante de algum problema no nosso país, a gente tem o hábito de dizer assim: nossa, o Brasil é país de terceiro mundo, né? Então, pois é, ele já foi. Mas agora a gente vai usar uma nova nomenclatura para poder dividir essa ideia dos três mundos. Então, a partir de 91, essa divisão, gente, ela, ficou na história, tá? Então, a partir de 1991, a gente vai deixar isso aqui, lá na história e a gente vai cortar aqui da geografia, tá bom? Então, como é que a gente vai falar? A gente vai falar assim agora, tá? Essa é a divisão usada atualmente, que é a divisão norte e sul, certo? Então, aqui a gente tem o hemisfério norte do planeta, com exceção aqui da Austrália, e aqui, em tese, o hemisfério sul. Só que, veja bem, essa linha, ela é só uma ideia, porque, na verdade, se a gente for levar ao pé da letra, ela não divide o mundo certinho no hemisfério norte e no hemisfério sul.
Por quê? Porque o hemisfério norte e o hemisfério sul são divididos pela linha do Equador, que passa aqui, ó, bem aqui, tá? Ó, então ela passa aqui no norte do Brasil, ó, tá vendo? Olha, no norte do Brasil, corta aqui o centro da África. Então a gente nota que essa linha, ela tá bem acima, né, do que seria, correto? Então é isso que acontece. Então é uma ideia de divisão. E ela ainda vem aqui, olha, e desce aqui no sul, pega a Austrália e esse paizinho aqui que é a Nova Zelândia, essa ilhazinha aqui é a Nova Zelândia. Então, pessoal, é uma ideologia só, tá? Falar que é divisão norte e sul, é algo aproximado. Esses países do norte, mais a Austrália e a Nova Zelândia, são países desenvolvidos. São países ricos. A gente vai usar esse termo. Então, aquela galera que a gente usava o nome de capitalista rico, agora a gente vai chamar de desenvolvido. Então, são países desenvolvidos. Então, veja bem, primeiro mundo, agora são países desenvolvidos. E o que eles têm? Eles têm o PIB, o Produto Interno Bruto, dinheiro alto. E as questões sociais altas, IDH lá em cima. Já os países de rosinha, aqui embaixo no sul, são os países que eram os capitalistas pobres e que hoje a gente chama eles de subdesenvolvidos. Então, os capitalistas pobres lá do terceiro mundo se tornaram os países subdesenvolvidos. E aqueles que eram socialistas, a galera do segundo mundo? Bom, a galera do segundo mundo saiu do socialismo, se tornaram capitalistas, a grande maioria deles, a gente tem algumas exceções, como a Coreia do Norte, como Cuba, se tornaram capitalistas e hoje são praticamente países desenvolvidos, tá? Praticamente países desenvolvidos. Cuba ainda tá aqui, olha, como um país que na sua Constituição fala que é socialista, mas tá aqui no sul como um país subdesenvolvido, tá? Então essa aqui é a divisão. Os de laranjinha, os desenvolvidos, e de rosa aqui no sul, os subdesenvolvidos. Só que, gente, com o passar dos anos, esses países subdesenvolvidos, alguns deles, veja bem, alguns, eles começaram a melhorar a questão do dinheiro, do PIB, e começaram a arrecadar mais. Mas nem por isso melhoraram muito as questões sociais. E aí eles estão ali no meio termo. Eles não são nem ricos como os desenvolvidos e nem pobres como os subdesenvolvidos. Então estão ali no meio. E a gente criou um nomezinho para eles. Em desenvolvimento ou emergentes. Então são os países que estão em desenvolvimento ou os países que estão emergentes. Certinho? Então a gente tem isso. Bom, e por que isso? Né? Por causa das heranças coloniais. Por causa lá da época que a gente ainda era colônia portuguesa. Ah, mas já faz tanto tempo? Jaqueline mesmo, faz muito tempo. Só que a gente ainda tem sequelas desse momento, certo? Até hoje o Brasil e os países que foram colônia de exploração, nós ainda temos sequelas desse momento da nossa história, tá? A gente sofre ainda hoje com algumas consequências que a gente teve lá atrás, lá na nossa história, tá? Então, se a gente voltar aqui no mapa, a gente vai ver o seguinte. Esses países de laranjinha, ou eles foram metrópoles, que foram aqueles países que saíram para colonizar, ou eles foram colônia de povoamento. Já eu falo para você o que é colônia de povoamento. E esses rosinhas aqui do sul, eles foram colônia de exploração. Deu para lembrar, gente? Vamos lá. Os países do norte, os laranjinhas, e aqui a Austrália e Nova Zelândia, ou foram metrópoles ou foram colônias de povoamento. E aqui os do sul, de rosinha, foram colônias de exploração. Então, o que isso acontece? Gente, a colônia de exploração, ela era um modelo que eu acredito que vocês já viram aí nas aulas de história. Ela era um modelo aonde você tinha a escravidão, você tinha um domínio daquele território sobre um país mais rico, aonde ele tirava todas as riquezas e levava para o seu país de origem. E esses países, eles não se preocuparam em criar um modelo de desenvolvimento. Eles queriam só tirar recursos e levar embora. Mas eles não preocuparam em momento algum em crescer com esses países. Né? Veja bem, Portugal aqui no nosso país. Portugal, durante anos e anos, fez um modelo de exploração no Brasil. Então, ele vinha,
pegava os nossos produtos, né, levava embora para Portugal e não nos dava nada em troca, ou nos dava muito pouco em troca. E por causa disso, a gente sofreu um atraso no nosso processo de desenvolvimento, ok? Já as colônias de povoamento são aquelas que não passaram pelo processo de exploração dessa forma. Os países mais desenvolvidos colonizaram, né, mas não ficaram só retirando, certo, as mercadorias dali. Os países de colônia de povoamento, eles fizeram crescer esse país. Os Estados Unidos, por exemplo, ele deu início na sua colonização como uma colônia penal. A Inglaterra, o Reino Unido, pegava aqueles presos que eram indesejáveis no território deles e levava para os Estados Unidos, assim como levou para a Austrália, como levou depois para a Nova Zelândia. E aí, gente, ele também não ajudou a crescer. Tá, não ajudou tanto a crescer, mas não fez esse processo de tirar, né, durante tantos anos as matérias-primas. E por que alguns países resolveram colonizar no formato de exploração e outros no formato de povoamento? Aqueles países que foram explorados eram aqueles países que os europeus achavam que tinham um clima muito diferente da Europa, que tinham uma vegetação muito diferente da Europa e que poderiam servir como matéria-prima para uma série de produtos. Então foi assim que o Brasil virou uma colônia de exploração, porque a gente era muito diferente dos países europeus. Então, de certa forma, a gente poderia contribuir muito para a economia deles. E isso aconteceu mesmo, de fato, tá? Então, o fato da gente aqui no Brasil ter sido colonizado, né, no modelo de exploração, levou, né, aí a um atraso no nosso desenvolvimento atual. E se a gente comparar, por exemplo, com o Canadá, que foi um país colônia de povoamento, o Canadá, ele não sofreu com esse atraso como o Brasil sofreu. Então, é por isso que a gente fala que até hoje a gente tem sequelas desse processo de colonização. A gente é prejudicado nesse processo de colônia de exploração. Bom, e aqui eu trouxe pra gente um quadro, resumo, com as principais características daqueles países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Então, os desenvolvidos são aqueles que foram colônia de povoamento ou metrópole e os subdesenvolvidos são aqueles que foram colônia de exploração. Então, vamos ver o que eles têm. Subdesenvolvidos, primeiro, baixo investimento em setor social, como educação, saúde e saneamento, né, saneamento básico. Baixo desenvolvimento tecnológico, dependência científica e tecnológica de países desenvolvidos, elevada natalidade, baixa renda e baixa expectativa de vida, certo? Aqui a natalidade, gente, é porque quanto mais pobre é um país, a gente já falou disso, quanto mais pobre é um determinado país, uma determinada população, em média, mais filhos eles têm. E claro que se você tem uma qualidade de vida ruim, a sua população vai viver menos, né? E aí, quais são as características dos países desenvolvidos? Investimentos sociais em saúde, educação, saneamento. Então, é uma qualidade de vida melhor para esse povo. Elevado investimento tecnológico, elevada produção científica, baixa natalidade, porque, né, quanto mais desenvolvido, menor o número de filhos por mulher, elevada renda e elevada expectativa de vida. Então, se eu tenho uma qualidade boa, se eu tenho tecnologia, se eu desenvolvo tecnologia na saúde, eu vou ter, então, um país mais desenvolvido. Ao contrário, eu vou ter um país menos desenvolvido, tá? Então, a gente tem essas duas realidades. E lembrando que o Brasil é o meio termo. A gente tem características do subdesenvolvimento, muitas, e algumas características do desenvolvimento, como, por exemplo, a renda. O Brasil, hoje, é o 13º PIB na economia mundial, tá? A gente está no 13º lugar no ranking dos países mais ricos em termos de dinheiro, viu, gente? Não em termos de qualidade de vida. Infelizmente, de qualidade de vida, a gente não tem essa classificação tão boa, né? A gente está em 79º no IDH, mas a gente tem, sim, mais características, infelizmente, dos subdesenvolvidos, certo? Bom, então agora a gente vai passar para um exercício que eu trouxe para ver se vocês estão ligadinhos aí, tá? Então vamos lá. Quais países pertencem ao norte, na divisão norte-sul?
não foram metrópole, mas sim colônias de povoamento. Então, qual das opções eu vou ter países que foram apenas colônia de povoamento? Vamos lá? Letra A, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Letra B, Estados Unidos, Canadá e Groenlândia. Letra C, Estados Unidos, Canadá e México. Letra D, Estados Unidos, Brasil e Portugal. E aí, pessoal, qual das alternativas reúnem países que foram apenas colônias de povoamento e por isso hoje são desenvolvidos, são ricos? Quais vocês acham? Um tempinho aí para vocês pensarem. Vamos lá? E aí? Lembram? Vamos lá. Olha só, gente. Quando eu falo Canadá, Austrália e Nova Zelândia, se a gente for voltar aqui naquele mapa lá do início, opa, esse aqui. Canadá, Austrália e Nova Zelândia. São países desenvolvidos, certo? Pois é. Bom, vamos lá no nosso exercício de novo. Estados Unidos, Canadá e Groenlândia. Gente, a Groenlândia é essa ilhazinha aqui, ó. Essa aqui é a maior ilha do mundo, né? Ela é desenvolvida, mas ela pertence à Dinamarca, tá? Então, na verdade, ela não é uma ilha, ela sempre foi metrópole, porque a Dinamarca foi uma metrópole, tá? Um país aí desenvolvido. Estados Unidos, Canadá e México, né? México, tá? Aqui, então, subdesenvolvido, então ele foi colônia de quê? De exploração. Então, o México não pode ser. Tira o México, tira a Groenlândia. D, Estados Unidos, Brasil e Portugal. Gente, o Brasil foi colônia de povoamento? Acabei de falar para vocês que Portugal explorou a gente no modelo de colônia de exploração, não foi? Por causa disso que a gente tem esse atraso no nosso desenvolvimento. Então, qual é a letra certa? A letra certa é a letra A. Canadá, Austrália e Nova Zelândia, certo? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha trago hoje pra gente. A gente viu aí, então, a regionalização dos países com os critérios socioeconômicos. A gente viu aí os países desenvolvidos e subdesenvolvidos na aulinha de hoje, tá? Então, eu gostaria de desejar aí bons estudos para vocês. Até logo. Obrigado pela audiência de sempre. Continuem os estudos de vocês, meninos. E até a próxima aula. Um beijo grande. Tchauzinho.